Olá, meus amigos do canal Elétrica Virtual. Pessoal, neste vídeo nós vamos estar aprendendo elétrica de um jeito diferente. É isso mesmo, isso que você ouviu. Então, pessoal, já se anima aí, já convida os seus amigos, os parentes que estão mais próximos, liga a TV ou celular e vamos assistir esse vídeo, porque nós vamos fazer aqui uma analogia muito bacana. Não perca esse vídeo. Eu sou Lenildo e esse é o canal Elétrica Virtual. Muito bem, pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, nós vamos estar fazendo uma analogia ou falar de elétrica de um jeito diferente. Então, já se prepare, pega o seu caderno, faça as suas anotações, porque é muito interessante esse vídeo. Vamos lá, pessoal? Muito bem. Vamos inserir aqui uma tabela. Essa tabela, pessoal, nós vamos estar falando aqui de uma analogia com relação à saúde humana e também com a saúde de máquinas, de equipamentos, beleza? É muito importante para nós que somos da área de manutenção, entendemos a saúde dos equipamentos e, é claro, a saúde humana. Isso aí quem comanda, quem rege, quem estuda, são a medicina, são os doutores, os médicos, beleza? Então, por isso, vamos fazer uma analogia nesse paralelo aí entre humanos e máquina. Vamos lá, pessoal. Muito bem, vamos lá. Analogia. E desse lado aqui nós vamos colocar saúde humana, beleza? E desse outro lado, a saúde das máquinas. E aqui embaixo, desse lado da saúde, nós vamos estar falando se é saúde humana, é claro e óbvio que é medicina, beleza, pessoal? Agora, do outro lado das máquinas, que é a saúde das máquinas, vamos estar falando de manutenção industrial. Então, se você já está se identificando com esse conteúdo, já deixa o seu like, também compartilhe. Bom, pessoal, se você nunca viu um conteúdo semelhante a esse, já deixa aqui seu comentário. Falou, Lenildo, muito bom o seu conteúdo, nunca vi na internet, é a primeira vez, ou eu já vi, mas de qualquer forma, deixa o seu comentário. E nós vamos estar respondendo aí esses comentários. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos colocar aqui o nascimento, né? Todo ser humano tem o seu nascimento, sem sombra de dúvida, inicia nascendo. Aí a sua natalidade. E as máquinas também têm a sua entrada em operação. Ou seja, vamos falar aqui olhando para você. Todo ser humano, no início, é o nascimento, a mulher dá luz lá, a criança, e segue-se a vida. E as máquinas, pessoal, quando você recebe lá da fábrica, ela é fabricada, né? Passou pela fabricação, está pronta para uso, então você começa a colocar então aquele equipamento em operação. A partir daí, segue-se um ciclo tanto para o ser humano, tanto para as máquinas. E esse ciclo aí é feito, como é que eu vou falar para você, uma medição, todo o trajetório, tanto do ser humano, como também dos equipamentos. Beleza? É isso que nós vamos estar fazendo aqui, essa analogia. Vamos lá. Longevidade. Vamos falar da longevidade do ser humano, né? A longevidade do ser humano aqui é o conhecimento do homem. O homem, ele busca conhecimento, busca conhecer a analogia do homem, e tanto do homem, eu falo do homem, pessoal, é no sentido do homem e mulher, ou seja, do ser humano, beleza? Então, busca conhecimento, analogia, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e para conhecer exatamente o ser humano. E aí, conhecimento também das doenças, tá? Então, o homem em busca aí dos conhecimentos das doenças para poder combatê-lo. Então, se eu sei quais são as doenças que podem causar ou afetar interromper a longevidade do ser humano, se eu conheço essas doenças, é óbvio que eu vou em busca de um medicamento para combater, um medicamento para combater essa doença, para que esse ser humano tenha essa longevidade, tenha essa continuidade de vida, beleza? Vamos lá. Coloquei aqui carnê da saúde. Né? Esse carnê da saúde é o histórico, né, do ser humano, ou seja, quando você
passa no hospital, o médico começa a listar para você tudo aquilo que você os medicamentos que você pode estar tomando, o medicamento que você não pode tomar, que você tem alergia, e assim sucessivamente. São uma série de situações. Então, o ser humano, ele precisa desse carnê. Tem pessoas que passam por uma situação de enfermidade que o médico faz lá o boletim, faz um boletim médico, uma cartinha para todas as vezes que aquele paciente, aquela pessoa for passar em um médico, levar aquela cartinha e falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho isso, eu tenho aquilo, para garantir e que esse paciente não tome nenhum medicamento que seja agressivo à sua saúde, que venha o prejudicar, beleza? Então, por isso que tem que ter o carnê aqui da saúde. Agora vamos aqui desse outro lado, o lado dos equipamentos, das máquinas, né? Nós falamos de longevidade, agora vamos falar de durabilidade. O equipamento tem não longevidade, mas durabilidade. Vamos falar de uma lâmpada aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, uma lâmpada. Quando ela é fabricada, o fabricante já estabelece uma quantidade de horas de trabalho daquele equipamento. Não só a lâmpada, como também qualquer outro equipamento, seja um motor, seja qualquer equipamento, finalizou o processo de fabricação, o fabricante já estabelece X hora de operação daquele equipamento. Então, para isso, vamos lá. Vamos entender um pouco mais aqui. O homem, o técnico, ele precisa o quê? Conhecer as tecnologias. Esse aqui precisa saber um pouco mais aprofundado sobre aquele equipamento. O que aquele equipamento faz, quais são as suas abrangências, né? Então, o técnico precisa conhecer desse equipamento, porque se ele não conhecer do equipamento, nenhuma operação equivocada pode causar uma paralisação, pode causar uma interrupção na sua operação e pode, então, esse equipamento que poderia alcançar 10 mil horas, por exemplo, ele pode interromper precocemente a operação por conta de uma falha, beleza? Conhecimento, modo de falha. Acabei de falando de falha, então você precisa saber quais são o que pode causar falha nesse equipamento, tá? Então você tem que conhecer de forma bem técnica o que esse equipamento pode gerar de falha e essa falha pode interromper a sua operação, beleza? Vamos lá. Mais um histórico. Como a saúde do ser humano é o boletim, é o carnê, então aqui na máquina nós temos o histórico. Então precisa ter esse histórico. A partir do momento em que você coloca o equipamento em operação, você precisa saber os históricos desse equipamento. Vou dar um exemplo aqui de um disjuntor de média tensão. O disjuntor instalado no circuito de média tensão, o fabricante estabelece lá não é um orinto, mas a quantidade de vezes que você opera aquele disjuntor. Ou seja, se você operou 150 vezes, vai ficar registrado 150 vezes que foram operado aquele disjuntor. Se você vai fazer um ensaio de corrente ou de qualquer outra forma de ensaio que você vai realizar, vai ficar ali o histórico nesse disjuntor. Então, pessoal, não é que vai ficar no disjuntor, você vai criar um histórico desse equipamento para saber o que foi realizado, beleza? Então, todo esse trabalho é realizado a partir do momento que você coloca o equipamento em operação, beleza? Em operação. Logo quando a criança vem ao mundo, a mãe leva lá para fazer todo o processo pediátrico, para acompanhar, para saber como é que está o desenvolvimento da criança. Mesma coisa são os equipamentos. Quando você coloca o equipamento em operação, você precisa ter esse acompanhamento para saber como é que está o desenvolvimento de corrente, se está desenvolvendo bem, como que está toda a desenvoltura aí, toda a operação deste equipamento. Beleza?
Vamos lá, pessoal, vamos seguir em frente. Vamos falar então de boa saúde, nesse lado aqui da questão do ser humano. Então, para ter uma boa saúde, é preciso ter aí um diagnóstico médico, um exame. Então, o que vai acontecer? Os médicos, logo quando você adentra num hospital, vai procurar um apoio médico, ele vai lá, faz os exames para saber o que você tem, né? Para aplicar o medicamento de forma correta, para que você venha a ter a sua saúde perfeita. Então é isso. Então é preciso ter esse diagnóstico, um diagnóstico médico e realizar exames, né? Conhecimentos dos tratamentos. Aí, uma vez que tem esse diagnóstico, faz esses exames, sabendo qual é o tipo da doença, aí então você vai tratar essa doença. Então, para tratar essa doença, sem sombra de dúvida, você precisa primeiro fazer uma bateria de exames para saber que tipo de doença é para tratar. E tratamento curativo. Esse tratamento curativo é após o exame, após o conhecimento da doença, aí você entra com o medicamento que é o tratamento curativo, para curar aquela doença. Isso nós estamos falando dos seres humanos. É exatamente dessa forma que acontece quando você procura um apoio, um suporte médico para curar sua enfermidade. Agora, vamos falar da máquina, vamos ver como que se dá essa situação aqui. Vamos lá. Seres humanos falando de boa saúde. E aqui, na questão das máquinas, vamos falar de confiabilidade. Nada melhor do que você comprar um equipamento e você ter a confiança de que ele vai fazer aquela entrega de forma satisfatória. É ruim quando você compra um equipamento, instala e você não sabe se ele irá responder conforme o que você havia planejado. Isso é muito ruim, porque você não tem essa confiabilidade. Mas quando você confia, tem essa confiabilidade no equipamento, aí tudo segue de forma diferente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Confiabilidade. Na confiabilidade, você faz aí um diagnóstico, uma perícia, uma inspeção, para saber se realmente aquele equipamento você pode confiar em deixar ele operando por mais tempo. Então, aí entra aquelas questões de preditiva, né? Aquelas manutenções preditivas, análise de vibração, tem diversas outras sistemas aí que você pode estar utilizando para diagnosticar uma situação, inspeção, no caso no predial aí nós fazemos inspeções de ronda, é necessário fazer inspeção de ronda nos equipamentos, nas salas técnicas, para que você possa descobrir em tempo ou localizar em tempo situações que podem vir causar uma paralisação no sistema. Então, a inspeção é fundamental, é importante para garantir a confiabilidade na operação do equipamento, beleza? Então é isso aí, pessoal. Por exemplo, tá? Vamos lá, vamos falar aqui de uma situação assim clara. Eu tenho lá o transformador e eu tenho o meu PT100, onde está fazendo leitura direta nas bobinas do transformador. Mas se esse meu PT100 vier dar problema, eu perco a leitura, eu não consigo mais visualizar que temperatura eu tenho ali em cada bobina do transformador. Então, essa minha inspeção já não está fazendo mais efeito, já não serve mais. Eu preciso o quê? Consertar ou trocar o meu equipamento de leitura, né, o PT100, para fazer aquela leitura, aquele diagnóstico lá de temperatura, para saber como que está as condições do núcleo ali do transformador. Por isso que a inspeção é fundamental, é importante. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Conhecimento das ações corretivas. É claro, né? Conhecimento das ações corretivas. Se eu não fazer uma inspeção, não diagnosticar, não conhecer através da minha perícia, através do meu diagnóstico, que seja com termografia, se eu não ter esse diagnóstico, como é que eu vou tratar então? Como é que eu vou agir com ação corretiva? Não tem como. Então, primeiro eu preciso saber que tipo de ação eu vou tomar. E se esse tipo de ação que eu vou tomar é através da inspeção, é através do análise que eu vou fazer anteriormente. Por exemplo, numa termografia, quando eu faço uma termografia de um quadro elétrico e identifico que um ponto do terminal ali do disjuntor,
do terminal do disjuntor, seja saída ou entrada, ele está com aquecimento, com a temperatura muito alta, o que eu vou fazer? Qual é o meu método de ação nessa situação, né? É corrigir esse ponto de aquecimento. E a forma de correção é um aperto, muitas das vezes é um aperto, é a troca de um terminal, né? Então, tudo isso é um método corretivo. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Retirada do estado de pane. Retirada do estado de pane. Pessoal, eu falei uma outra vez aqui em uma situação sobre o estado de pane, o que é pane, né? O que é pane num sistema. Então, pane, pessoal, é quando um equipamento está operando e do nada ele para. Ele não quebrou, ele não se danificou, ele não parou entrou em falha. Não, simplesmente é uma pane. Com um conserto, um reparo, você traz aquele equipamento de volta à operação, beleza? Então é isso, não precisa se desesperar. O importante é você ter o controle da situação. Para você ter esse controle, é preciso você conhecer, tá bom? Precisa você conhecer. Você, fez o conhecimento, teve o conhecimento corretivo, já sabe o que é, e você traz o equipamento que estava em pane para a operação. Agora, pessoal, diz aí, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar também. E diz aqui no comentário o que é que você está achando, tá bom? Para nós medir o grau de satisfação que você tem com relação a este vídeo. Pessoal, é isso. Fica ligadinho porque ainda tem mais. Vamos lá. Bom, aqui eu já coloquei direto, né? Operação morte, né? Você sabe, todos nós sabemos. Todo ser humano, ninguém é para sempre aqui nessa terra, beleza? Ninguém é para sempre. Um dia vamos ter que partir. Então, às vezes, tem situações que no método curativo, no método de você curar aquela enfermidade, mesmo se estando em tratamento, infelizmente, acaba que algumas das vezes é vindo a óbito. E aí encerra o ciclo do ser humano na face da Terra. Vamos falar aqui do equipamento. No equipamento, eu já coloquei também direto, para nós termos já essa analogia já ficar direta. É sucata, remoção, modernização, troca. Beleza? Sucata. Quando é sucata, você tem que entrar com a modernização. Quando o equipamento já não te atende mais, ele já passa a ser uma sucata, ele já está obsoleto. Aí precisa de um retrofit, precisa fazer uma modernização do sistema, e essa modernização você acaba aqui pegando. Toda modernização é assim, é uma mudança. É algo novo. Você tem que pegar aquilo que estava velho, que já não te atende mais, jogar fora. Aquilo já é sucata. E você renovar, fazer novas instalações, instalar novo equipamento, e aí segue um novo ciclo de operação do sistema. O seu sistema não atende à norma NR10, conforme estabelece a NR10. Então chegou a hora de você trocar o seu quadro elétrico, colocar conforme a norma, colocar a placa de policarbonato. Lembrando, tá, pessoal, não é acrílico, é policarbonato. E também colocar DPS, IDR, colocar todos os componentes aí atendendo a norma. De repente, é isso que precisa. Investimento, tirar aquele que está obsoleto, aquele que já não atende mais, já é sucata, e agora um upgrade nas instalações elétricas. Tá bom? Muito bem, pessoal. Este foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like e compartilhar para outras pessoas. Fica aqui meu forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!